Hoje estamos comemorando o transcendentalíssimo aparecimento de Shrimati Radharani. É um dia de muita festa. Os cariocas não sabem disso ainda. Não estou falando dos devotos, né? Mas o Rio de Janeiro não está em festa. Mas na Índia, uau! Vocês não fazem ideia da festa que é, sobretudo em Vrindavana, que é onde todo mundo festeja. Eu me lembro, já contei isso aqui, eu acho, que numa das minhas visitas para a Índia, né? Na hora de passar pela Polícia Federal ali, carimbar o visto, né? Tem aquela tensão. E eu estava vendo assim um monte de funcionários ali da polícia, e tinha um que era muito sisudo, muito amarrado assim, né? Eu falei, eu não quero cair nesse cara, né? Ele vai fazer um monte de pergunta, né? De onde você veio? E eu caí nesse cara. Um cara super sério, super sisudo, e eu ali, né? Mas de repente ele carimbou o passaporte. Aí, já que ele carimbou, eu falei, Hare Krishna. Aí ele olhou para mim e falou, Jai Shri Radhe. Só na Índia, né? Que um funcionário sisudo do governo fala o nome de Radharani assim, né? Eu entrei com todas as bênçãos, né? Então, como eu estava dizendo, o Rio de Janeiro não sabe, os cariocas não sabem, mas saberão. Daqui a alguns anos, com a potência, né, de Srila Prabhupada, cada vez mais o mundo está reconhecendo, inclusive Prabhupada mesmo, no livro chamado Krishna, tem um livro que são as histórias de Krishna, né? E tem na capa Radha e Krishna, o casal. E Prabhupada fala, né? Quando os ocidentais olham para uma foto dessa, não entendem. Perguntam, quem é Krishna? Quem é a mocinha que está ao lado de Krishna? Porque é um conhecimento muito confidencial, né? Sabemos que grande parte da humanidade nem sequer acredita na existência de Deus. E aqueles que acreditam, muitos entendem Deus apenas como uma energia impessoal, como algo completamente subjetivo, né? Então, primeiro entender que Deus é uma pessoa transcendental, além dele também ser esse aspecto impessoal, nossa concepção é que ele é tudo, né? Ele tem um aspecto pessoal, que é a origem de tudo, mas ele se expande infinitamente. Isso ele tem a sua amante principal, que é chamada Radharani. Se alguém perguntar quem é a mocinha que está ao lado de Krishna, a resposta assim imediata que é amante de Krishna. Como assim? Deus tem amante? Lógico! Se nós podemos ter amante, por que Krishna não pode, né? E, na verdade, todos nós somos amantes de Krishna. Toda alma é uma amante de Deus, né? Só que toda alma vem da origem do amor original, que é o amor de Radharani. Então, quando a gente festeja um dia como esse, a gente tem que acabar falando sobre o significado mesmo do amor, que é um tema muito interessante. O mundo inteiro, ontem eu vim de São Paulo para cá, vim de carro, foi ontem. Saí 5 horas da manhã. Aí a duta cheia, carro para tudo quanto é lado, caminhão e ônibus. Aí eu lembrei, para o Pada falando, né, que tudo gira em torno da relação entre duas pessoas, todo mundo buscando o amor, né? Todo homem busca se completar através do amor de uma mulher, ou toda mulher busca se completar através do amor de um homem, ou mesmo uma mulher com uma mulher, um homem, de qualquer maneira, ninguém se sente completo. Todo mundo precisa desse amor. Tanto é que você pode ligar a rádio, todas as músicas só falam disso. Pode pegar todas as músicas dos Beatles, só falam disso. Todas as músicas do Roberto Carlos só falam disso. Do Djavan, todo mundo fala desse amor. É um anseio, é uma coisa natural essa busca pelo amor, né? Todos os filósofos, os cientistas, os psicólogos, os cantores, os poetas estão falando desse amor, mas ninguém é capaz de definir esse amor. Porque esse amor não nasce nesse mundo material. Esse amor vem do mundo espiritual.
A sua origem é o Senhor Supremo. Assim como eu disse, que toda alma busca por amor, todos nós, fundamental é mesmo amor, impossível ser feliz sozinho, né? Então por que nós buscamos esse amor? Porque essa propensão de amar, ela existe em Deus. Porque nós somos uma parte dele. Tudo que nós podemos manifestar nesse mundo, ele manifesta. Só que ele manifesta em potencial ilimitado e de uma forma perfeita. O Vedanta Sutra começa falando sobre isso. Jamadya Syayataha. Que Deus é a origem de tudo. É a origem de tudo. E certamente ele é a origem desse amor. E a menos que os filósofos, os psicólogos, os cientistas, os cantores, os poetas tenham acesso ao conhecimento sobre o amor de Radha e Krishna, nunca ninguém vai compreender o que significa o verdadeiro amor. Prabhupada conta a história de uma pessoa que ouviu falar sobre a doçura da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é algo muito doce, é o fruto mais nectário, e ela ficou muito interessada em provar a doçura do açúcar e perguntou como é o açúcar. Aliás, como é a cana, né? A cana, como é? A pessoa descreveu a cana, né? Parecida com bambu, fez um desenho, e é dito que essa pessoa passou a vida inteira mascando todo tipo de bambu que encontrava pela frente, mas nunca sentiu a doçura, né, do bambu. Então a gente tem uma ideia do que é o amor. Uma ideia muito vaga. Só que a gente não encontra isso aqui, né? O amor humano, ele é cheio de condicionamentos. Então existe o amor divino, que é a origem. Esse mundo é um reflexo do mundo espiritual. Para quem já leu a Bhagavad Gita sabe muito bem, no capítulo 15, logo no iniciozinho, Krishna descreve que esse mundo é exatamente o reflexo do mundo espiritual. Ele compara uma grande figueira, que é uma árvore que tem raízes para todos os lados. Já viram aquelas figueiras, né? Inclusive, sempre quando eu falo de figueira, eu me lembro de uma lá de Florianópolis. Quem conhece, Dorne, né? Tem realmente uma coisa impressionante. Ou então naquele cajueiro de Natal, não sei quem já foi para Natal, já viu um cajueiro, tem um quarteirão, né? Até mais. Então esse mundo é assim, tem, só que é um reflexo dessa figueira, assim, num reservatório d'água, é tudo de ponta cabeça. Então aqui nós estamos tentando experimentar aquilo cuja origem é um mundo espiritual. E como eu disse, o amor humano, ele é condicionado. Primeiro porque, de um modo geral, nós seres humanos estamos iludidos sobre a identificação corpórea, né? Nós estamos pensando que somos esse personagem, esse corpo material, e essa busca pelo amor, que é completamente genuína, que está na alma, aí passa pela tela da mente, que está cheio de condicionamento, cheio de poeira, e a gente tenta amar de uma maneira que não vai funcionar, né? Porque, como eu disse, essa identificação corpórea, ela gera o egoísmo, o ego, que é o famoso ahankara, né? E se alguém quer saber quais são as características do ego, Bhagavad Gita explica 3 coisas. O ego, ele quer se apossar das coisas, e ele quer controlar, baseado no seu interesse, e finalmente ele quer ser o centro, ele quer desfrutar. Então é se apropriar, controlar e desfrutar. Esse é o assim chamado amor material. E a Bhagavad Gita também fala que esse amor pode estar sob a influência de tamas, rajas e sattva. Tem os 3 modos da natureza. Também no amor humano existe um amor mais refinado, que é o modo da bondade, o amor na paixão, que é o desejo, né? E o amor no modo da ignorância, ou seja, da paixão, que é o desejo, o que acontece? Vem o ciúme, né? E vem o desentendimento, e vem também a insegurança, vem o medo de perder, vem a competição. Então, a natureza material, ela atua de tal maneira que o verdadeiro amor se torna completamente algo confuso, né? A gente vê os casais se apegam, estou falando agora do modo da paixão, né?
se apegam e querem desfrutar e juras eternas de amor e fazem até tatuagem com o nome da pessoa. E depois vem o modo da ignorância, vem o ciúme, o medo de perder, a competição, e aí tudo se transforma e vão de novo no tatuador pedir para disfarçar lá, fazer uma borboleta, dar um jeito de tirar o nome, né? Entra na ignorância. Agora o amor humano, no modo da bondade, tudo bem pelo menos, né? Que é servir, é uma coisa de fidelidade, de respeito, mas ainda está condicionado à ideia de que o meu amante é esse corpo e eu sou esse corpo. Então é uma bondade também contaminada, né? Pela concepção corpórea. Então o amor humano, na verdade, sendo franco, as escrituras dizem que o amor humano é luxúria. É luxúria, né? Aquela coisa de que eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim. E eu vou amar alguém que vai satisfazer meus interesses. Quando essa pessoa deixar de satisfazer meus interesses, eu deixo de amá-la, né? Agora o amor divino é exatamente o contrário, exatamente o oposto. E é simbolizado, é personificado, na verdade, na pessoa de Shrimati Radharani, que essa potência pura do amor, esse amor original, esse amor que só quer servir, que não quer se apossar, e que, porque é eterno, é divino, porque os amores materiais também, além de tudo, são temporários. As pessoas têm medo de perder o amor, não só porque tem alguém de olho no amor dela, mas porque a velhice vem, a morte vem e tudo se perde. Então, nesse mundo, final da história, a gente sabe qual é. Qual é a história de amor mais conhecida, mais cantada? É o Romeu e Julieta, né? E como é que é o final? Como é que é mesmo? Morre no final. Um finge que morreu, né? E o outro toma veneno, porque o outro pensou que o outro não é assim. Aí, que lindo, que história linda. Então, se nós queremos entender o que é o amor, e no sentido profundo, o significado da vida humana é entender o que significa o amor, que já vem para nos ensinar isso. A gente falou do amor conjugal, mas tem um amor também maternal, paternal, o amor paternal. Cristo mostrou tudo isso, né? Os passatempos de Cristo, ele mostrou o amor perfeito do filho para seus pais, o amor de um amigo, o amor também de pai para filho, e o mais elevado de todos, que é o amor conjugal, que inclui todos os sentimentos. Porque o verdadeiro amor conjugal, assim, o cônjuge não pode ser só ter a relação romântica com seu parceiro. Em alguns momentos ele vai ter que ser paternal ou maternal, né? No sentido de ser um bem-querente, um protetor. Não é sempre que só vai ser a coisa romântica. Em outros momentos é só amizade mesmo. Em outros momentos também é só serviço. Então é dito que o amor conjugal ele inclui todas o que nós chamamos de raças, essas doçuras do amor. O amor de um servo, o amor de um amigo, o amor paternal. E finalmente tudo isso se completa e se manifesta da forma mais avançada como o amor conjugal. Então nós buscamos esse amor, né? Nós buscamos esse complemento, mas Krishna não tem esse problema, porque essa potência de prazer é dele mesmo, só que é personificada na forma de Radharani. Então Prabhupada diz que num sentido Radha e Krishna são um só. Não existe Radha sem Krishna e não existe Krishna sem Radha. Assim como não existe o fogo sem calor, não existe o sol sem os seus raios, né? Então Krishna é chamado de Shaktiman, aquele que possui a Shakti, essas potências, e Radharani é a Shakti. O homem também tem isso. O homem, para ele estar entusiasmado, para fazer sentido, para ele ter essa Shakti, ele precisa encontrar nessa figura, nessa Shakti da mulher. Senão, a vida não faz muito sentido.
Todo mundo está em busca disso, não é à toa. Porque a Shakti é isso, né? Assim, a esposa, por trás do grande homem, tem uma grande esposa. Hoje mesmo, ali de manhã, falei também sobre um tema interessante que eu lembrei agora, que tem as pessoas como costumam dizer, né? Tal pessoa só tem olhos para ela, não tem essa história? Esse homem só tem olhos para ela, ou essa mulher só tem olhos para ele. Aí eu lembrei do aparecimento de Radharani. A gente há cerca de talvez 15 dias, mais ou menos, 15, nós tivemos o aparecimento de Krishna, por aí, né? Aí nós, acho que aqui, eu não sei, não estava aqui, estava em Salvador, mas devem ter lido a história, comentado como foi, muitos detalhes, né? A história de Radharani não tem muitos detalhes, a gente não conhece muito. Mas tem um livro chamado Govinda Lilamrita, que é muito curioso, que diz que quando Radharani nasceu, seu pai de Radharani é Vrishabhanu Maharaj e a mãe Kirtida, personalidades assim divinas, e tiveram ela como filha. E ela era maravilhosa, tinha um brilho, e toda assim, a região ficou assim em êxtase. Todo mundo sentiu uma bem-aventurança enorme com a presença da menina. Ela nasceu ali, parecia que estava em transe, em samadhi, com os olhos fechados, né? E ela não abria os olhos. E passou um dia, ela não abria os olhos, passou 2 dias, ela não abria os olhos, passou 3 dias, ela não abria os olhos. E aí então os pais começaram a ficar preocupados, foram atrás de médicos, os médicos examinaram e foram atrás de sacerdotes para fazer grandes cerimônias e xamãs védicos, toda aquela coisa, e ela não abriu o olho de jeito nenhum. E estavam preocupados. Até que Nanda Maharaj e Yashoda, os pais de Krishna, foram visitar a criança. Vocês conhecem essa história, né? E quando pegaram o bebê Krishna e colocaram o bebê assim perto do berço, aí ela abriu o olho e deu um sorriso. Ou seja, ela só tinha olhos para Krishna. Isso os acharyas dizem que nós temos, né, latentes olhos espirituais. Nós temos latentes todos os sentidos espirituais, que é um tema muito curioso, né? Agora, para ver, nós usamos nossos olhos, para ouvir, nossos ouvidos, etc. Mas a alma, ela é chit, ela é plena de consciência, então ela tem o poder de executar as funções de todos os sentidos, só que tudo isso está latente. Então, nós temos que abrir nossos olhos para Krishna, nossos ouvidos. Então, também a ideia desse passatempo de Radharani é para mostrar que a gente tem que realmente ter olhos para Krishna. E só para Krishna. Né? Só para Krishna. A ideia dessa busca, desse amor, isso também é o próprio significado de ser um devoto. Um devoto de Krishna, um praticante de Bhakti Yoga, aquela pessoa que entendeu que não dá para satisfazer essa propensão amorosa a menos que a gente compreenda Krishna, Radharani e pratique um processo para despertar esse amor. Até porque Chaitanya Mahaprabhu diz que esse amor, que é chamado Prema, ele existe eternamente. Isso é algo muito curioso. Tem alguns pontos na filosofia que eu me lembro, que a primeira vez que eu ouvi certos pontos que me chamou muita atenção. E esse foi um deles. Que o verso diz, Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunai Shavanari Shuddha Chitte Karayudai. Um verso muito importante. Que diz que Nitya Siddha, que a condição da alma, Siddha significa perfeita, e Nitya eterna. Ou seja, a consciência eterna, a alma na sua posição real e original e eterna, porque agora nós somos alma, mas estamos sob a influência da matéria, né? Então agora temos uma consciência, já encarnamos várias vezes e à medida que nós nos identificamos com o corpo, manifestamos uma consciência de um homem, de uma mulher, de um pássaro, de um semideus, ou seja, o que for, que não é nossa verdadeira consciência, já é uma consciência influenciada pela matéria. Mas Nitya Siddha, a consciência pura,
é chamada de Krishna Prema. Ela possui esse amor por Deus. Ou seja, o que Chaitanya está dizendo é que o amor a Deus é parte da alma, é parte integrante da alma. Podemos até dizer que é o próprio Dharma da alma. Dharma no sentido de característica inseparável, intrínseca. É algo que não pode separar, senão aquilo deixa de existir. Então a alma, ela tem esse amor que é natural, faz parte dela e existe eternamente em qualquer ser vivo. Qualquer ser vivo. Todo e qualquer ser vivo tem esse amor dentro de si, Sadhya Kavunai. Que esse amor não é algo que se obtém de fora para dentro, já está dentro de nós, mas está adormecido. Nitya Krishna Prema Sadhya Kavunai. E na segunda parte do verso, Chaitanya dá a solução. Shravanadi Shuddha Chitte. Chitta é a consciência, Shuddha é a purificação. Nós precisamos limpar nossa consciência, remover esses condicionamentos, essas coberturas. E ele diz como fazer isso. Shravanadi. Shravan, ouvir. E Adi, etc. Ouvir, cantar, todo o processo. Precisamos de um processo, né, para fazer com que esse amor latente irrompa, desperte. Então, de Shamanadi Shuddhatite, se você ouvir, você cantar, esse amor que está dentro de você, devido à purificação da consciência, ele vai irromper. Karae Udaya, ele vai brotar, esse amor, né? Porque ele existe. Como eu sempre falo, te ver e não te querer é improvável, é impossível. Né? Te ter e ter que esquecer, insuportável. Né? Isso mostra que ninguém pode falar, eu conheci Krishna, mas eu não gostei de Krishna. Azul, azulado, com uma flautinha, olhos como uma pétala de lótus, usa um turbante amarelo com uma pena de pavão e é um dançarino. Inclusive Nietzsche fala que não acreditaria em Deus que não soubesse dançar. Krishna é um dançarino, um flautista, um cantor, um artista, né? Na verdade ele é tudo, é fonte de tudo, né? Mas a ideia é que ninguém pode falar, eu conheci Krishna, conheci os ensinamentos dele, conheci o processo tão alegre de cantar, de dançar, de filosofar, de ter uma vida pura, sem droga, sem consumir alimentos impuros, tudo que a gente sabe. Não achei legal. Ninguém pode dizer isso, né? A gente pode dizer que, eu olhei para Krishna, mas eu não vi Krishna. Porque nos meus olhos tem uma tela de Maya e eu não consegui vê-lo. Ou eu ouvi sobre Krishna, mas tem uma tela de Maya, de ilusão, no meu ouvido, e quando aquele som veio, ele não entrou. Ele se transformou em algo mundano. Ninguém pode falar que eu tive acesso e não me atraí. Por isso ele se chama Krishna. Ele é todo atrativo. Krishna significa isso. E o Prabhupada explica. A menos que Krishna fosse o mais belo, o mais inteligente, o mais poderoso, o mais famoso, até o mais renunciado, ele não seria Krishna. Porque todo atrativo significa o quê? Que nós nos atraímos pela beleza, pelo conhecimento, pelo poder, pela fama, pela renúncia. E um dos significados de Bhagavan é esse, que Deus ele é a fonte e o reservatório de todos esses atributos. Ninguém foi tão belo nem mais belo, ninguém foi tão sábio nem mais sábio, ninguém foi tão famoso nem mais famoso. A gente está falando porque Krishna também veio como uma personalidade histórica, viveu aqui por 125 anos, né? Então, mesmo comparativamente, ninguém manifestou, nem se aproximou das qualidades de Krishna, né? Tanto é que mesmo hoje, o diálogo entre ele e seu devoto Arjuna, que é a Bhagavad Gita, chegou com uma força impressionante no Ocidente. Todo mundo está falando da Bhagavad Gita, porque é algo muito impressionante, é um conhecimento que, uau,
né? Que não é uma coisa, uma imposição filosófica, não é religião, não é uma ciência espiritual, é o que todo mundo está buscando, o conhecimento devocional, mas completamente científico. E a Bhagavad Gita tem isso, né? Mostra a espiritualidade como uma grande ciência que a gente viu, Prabhupada trouxe, e uma característica da ciência é que ela pode ser replicada em diferentes situações. Você vai nos todos os continentes, os 5 continentes, está cheio de devotos, que praticaram aquilo que eu mencionei, Shavanadi, que ouviram e cantaram. Simplesmente isso. Porque se a relação nossa com Krishna já existe eternamente, é como se hoje eu conheço uma determinada pessoa aqui e não vejo ela, fico um tempão sem vê-la, né? Aí encontro essa pessoa daqui a 30 anos, se eu estiver vivo ainda. 30 muito. 20 anos. Aí encontro essa pessoa e tudo bem, Maharaj, lembra de mim? Não, meu nome é tal, eu visitei o templo, você estava falando sobre Radharani, aí começo a ouvir, falar, eu lembro de você, você é fulana de tal, aquela festa, né? Que eu até dei aquele exemplo que agora a gente... Ou seja, você ouve e você lembra. E esse é o sentimento. Todo devoto sente isso. Poxa, eu já tinha isso dentro de mim. E agora eu estou só me reconectando com aquilo que eu já tinha. Todo devoto sente isso, que é algo que é familiar. Lógico, quando você se torna devoto. Antes disso, parece uma coisa... A gente ouve falar e parece em sânscrito. Parece um assunto, né? Mas quando você conecta, você vê, uau, lógico, como eu pude esquecer? Krishna. Krishna é meu amigo, né? Krishna, a gente tem essa relação. Então hoje é um dia muito importante mesmo. Como eu disse, a Índia está em total festa. Em Vrindavana, Varshana, Raval. Raval é onde Radharani nasceu, né? Que é um lugar muito especial. E é um dia que a gente também busca mais do que nunca a misericórdia de Krishna. Misericórdia através dela, porque ela representa, sabe, tudo que a gente, ternura, devoção, amor, toda essa parte nectária, tudo é Radharani. Mesmo nesse mundo, a fonte é ela, de tudo isso, todas essas coisas doces, vem de Radharani, que é o aspecto feminino, entre aspas. Porque a nossa concepção de masculino e feminino é uma dualidade muito ingrata, né? Espiritualmente falando, existe a origem também do, entre aspas, masculino, que é o Purusha, que é Krishna, e o, entre aspas, feminino, que é Radharani, que é a contrapartida feminina dele, no seu aspecto dócil, eterno, amoroso, devocional e compassivo. Prabhupada fala, no segundo canto do Srimad Bhagavatam, ele fala, nós devíamos ter mais interesse em orar para Radharani, porque se Radharani recomenda um devoto para Krishna, por mais caído que o devoto seja, Krishna aceita. Né? É natural. Porque é ela que é a medianeira entre nós e Krishna. Ninguém chega a Krishna sem Radharani. Radharani é o que faz o meio de campo, né? Ela é Bhakti Shakti, essa potência da devoção, e ela que nos ocupa no serviço devocional, a gente não percebe, talvez, porque ela é uma eminência parda, ela não se manifesta. Ela coloca Krishna em evidência, mas ela está o tempo todo. A gente se relaciona mais com ela do que com Krishna, só que ela é muito casta, a gente não a vê, né? Mas é ela que está atuando, toda a devoção vem dela. Uma coisa que eu sempre comento também, poucas pessoas aqui conhecem a Ecovila Govardhana, onde eu tenho a minha base lá em Santa Isabel, no interior de São Paulo. É um projeto novo. A gente recebeu como doação, era um lugar que estava meio abandonado, mas tem muitas casas e estava, né? E agora está muito bonito. Cada vez mais bonito. E quem conheceu o projeto antes, quando a gente pegou, que era tudo muito, vocês nem imaginam, horrível, e vem agora tudo lindo,
Aí as pessoas fazem um comentário que eu sempre discordo delas. Eles falam, quando o Krishna entra, né, num lugar tudo fica lindo, né? Eu falo, não, o Krishna já estava aqui. O Krishna está em todo lugar. Quem entrou foi Radharani, serviço devocional. Radharani não está em todo lugar. Radharani só está onde tem serviço devocional. Então quando Radharani entra, aí a coisa fica como... Mesmo aqui o templo a gente viu isso, serviço, né? A reforma, a pintura, todo mundo se engajou, e doações, aí então a gente sente a energia. Então essa energia tem lugar para o Paravião? Aqui é Paravião. Não, Paravião, você precisa. Consegue uma cadeira para o grandioso Paravião? Estou aqui junto com o meu amigo aqui, na mesma idade. Paravião, aqui. Ô, vocês me deixam cabulado. Vou sentar aqui no cantinho. Então, como eu lembrava, Prabhupada diz que a gente tem que... A gente deveria ter mais interesse em orar para Radharani, que é o atalho. E ele fala que em Vrindavan, para todo mundo, está chamando por Radharani. Ninguém quer saber de Krishna. Lógico, todo mundo quer saber de Krishna. Mas você vê em todas as árvores, está escrito Jai Radha, o tempo todo Radha, 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 né? Inclusive o Bhaktivinoda Thakura fala, que, olha que Bhaktivinoda Thakura fala, que se Radha e Krishna brigassem, ele ia ficar do lado de Radharani. Porque ele é uma manjari, né? O negócio dele é sério, né? Então é isso. Tudo que a gente vê aqui nos relacionamentos existe originalmente em Krishna e Radha. E lá é assim, a origem, o amor. É como, imagine, assim, a água quando ela sai, né, de uma fonte, ela é pura, né? A água que sai da fonte é pura, é medicinal, é saborosa. E depois essa água passa por vários lugares e muitas coisas são jogadas e dejetos, aí a água já está contaminada, né? Então quando você busca o amor da fonte, a água da fonte, o amor, no caso da fonte, você está pegando o néctar. Mas quando isso já passou por muitas coisas, muitos condicionamentos, não funciona. Lógico, não estamos descartando a possibilidade do amor humano / divino, que isso existe também. Os devotos também, eles se amam, né? Não só casais, mas de um modo geral, porque existe essa concepção, não uma concepção de eu vou me assenhorear, eu vou controlar, expectativa, é uma coisa de serviço. Um ajuda o outro a despertar espiritualmente. Essa é a verdadeira relação amorosa. Essa serviço, essa reciprocidade de serviço. Porque o amor é serviço, né? Quando uma mãe, por exemplo, que ama o filho, geralmente as mães amam o filho, mas existem exceções. Então a mãe não pode falar, eu amo meu filho, mas o filho está sempre com a fralda cheia, chorando de fome, o berço está sujo. Ela não ama. Porque se ela ama, ela serve, né? Quem ama, serve. Por isso que nós falamos sobre o serviço devocional. É a expressão do amor. Servir com devoção. A Bhagavad Gita fala o tempo todo sobre isso. Que você serve sem expectativa, sem querer desfrutar do resultado do serviço. Isso é servir mesmo. O serviço original é o serviço puro. E esse serviço encontra assim, a sua forma mais pura e original na figura de Radharani. Por isso nós devemos cantar, devemos orar. E fazemos isso diariamente, porque quando cantamos Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nós estamos cantando o nome de Radha e Krishna. Hare, na verdade, Hare é Hara.
Hara significa essa potência, né, de prazer de Krishna, que no vocativo fica Hare. Harae, ó potência de prazer do Senhor Supremo. Orada. Né? Então Hare é Radharani e Krishna é Krishna. E Rama é o prazer espiritual que nós experimentamos quando somos aceitos dentro desse mundo do serviço. Porque Bhakti Yoga é um mundo do serviço. O devoto é um servo. Um dia desse eu palestrei, nem me lembro onde foi em Salvador. E no significado, Prabhupada dizia que o devoto é um servo, ele não consegue ver um ser vivo, pode ser uma formiga que seja, que não seja uma parte integrante de Deus, ele quer servir a todos. Né? O devoto é um servo de todos. Isso significa ser um devoto. Querer servir o tempo todo. Chama Savishu Teshu, querendo o bem-querente de todos. Então, o serviço devocional que nós devemos prestar a Krishna deve ser prestado através das pessoas. Porque Krishna está de boa, sempre. Né? O problema de Krishna, se é que ele tem um problema, é ver que existem almas que estão desconectadas dele. Então, quando a gente pode ajudar uma alma a se reconectar, isso é o verdadeiro serviço. É o serviço mais importante. E essa é a conclusão da Bhagavad Gita. Krishna fala, aquele que ensina esse segredo supremo do serviço devocional, que é confidencial, é o mais querido para mim, jamais haverá alguém mais querido, e no final ele volta a mim. Isso fica muito claro, né? Isso tem a ver também com a história de Radharani, porque vocês sabem que Krishna, ele veio há 5.000 anos, mas ele também veio há cerca de 500 anos. 546 anos. Não, 520 e poucos anos. É. E qual é a história? É muito interessante essa história. Porque, como eu disse, Radharani é a potência de prazer de Krishna, e ela só tem olhos para Krishna. Então Krishna começou a ver que ela, assim, tinha uma visão dele, ela via as glórias dele como ninguém era capaz de ver, porque a devoção dela é muito grande. E ele ficou curioso, como é que ela me vê? Né? Ele quis estar na posição dela, para olhar com os olhos dela para ele mesmo. Para quem toca, assim, já fechou essas coisas, você vai passar o som, só que você não está lá para ouvir, né? Você está aqui, tá bom, não está, você queria estar lá também ouvindo, né? Então Krishna quis falar, eu quero estar na posição dela para eu me entender as minhas qualidades. E depois ele pensou, e eu quero conhecer as glórias dela na posição dela e finalmente experimentar a felicidade que ela sente na posição de ser a minha amante principal. E quando ele não conseguia entender, é dito que ele veio como Chaitanya Mahaprabhu, e ele veio, que é a combinação de Radha e Krishna. O Chaitanya Charitamrita, que é uma literatura muito importante, fala que Radha e Krishna é o Shaktiman, é o potente, e Radharani é a potência. Eles existem eternamente, mas eles se uniram eternamente também na forma de Chaitanya. Então Chaitanya e Radha e Krishna combinados. E é dito que Chaitanya é Mahavadanya Avatara, é a encarnação mais misericordiosa, mais até do que o próprio Krishna, porque Radharani, no seu aspecto feminino, a mulher é mais bondosa, né? Por exemplo, Krishna na Bhagavad Gita falou, abandone tudo e se entregue a mim, que eu vou libertar você. Quer dizer, ele impôs uma certa condição. É bem racional Krishna, né? É o lado racional. Abandone tudo e se entrega, que se você fizer isso, eu vou lhe dar proteção. Depois, Chaitanya, no espírito de Radharani, 500 anos, ele falou, tudo bem, eu vou te dar prema gratuitamente, depois você me entrega, depois você paga. É o pega e paga. Primeiro você pega, depois você paga. Krishna falou, não, primeiro você paga, depois eu te dou. Radharani falou, não, eu já te dou, depois você paga. Essa é a diferença, né? Porque é dito Golokera Premadhana Harinama Sankirtana.
Esse mantra diz isso, que Golokeira, do mundo espiritual, Goloka, de Goloka, Golokeira, Prema Dhana, o tesouro Dhana, de Prema, do amor espiritual, Golokeira Prema Dhana, desceu a esse mundo, Harinama Sankirtana, na forma do Mahamantra Hare Krishna. Quer dizer, esse amor espiritual, ele está dentro desse Mahamantra. Por isso o Prabhupada fala no Chaitanya Charitamrita que esse cantar e esse dançar dos devotos não pertencem ao mundo material. Foram importados do mundo espiritual. Não é uma atividade material. Né? Eu lembro que eu passei o Radhastami, passei vários Radhastamis em Nova Gokula, a nossa fazenda lá em Pinda, e estava tendo um Kirtana, um super Kirtana, os devotos assim, cantando e rolando no chão e dançando, era um negócio assustador. E eu estava do lado de fora, e conversando com alguns devotos, falei, pô, devoto entusiasmado, mas espera aí, né? Eles passaram do limite, né? Então assim, enlouquecidos, né? E eu estava perto da janela. A Ishvara Swami, na época, me puxou para dentro da sala do templo, né? Eu estava do lado de fora, conversando, né? E me passou o microfone. Aí quando eu comecei a cantar, fiz mais loucura que eles. Porque quando você está lá dentro é que você sente. Lá de fora, parece um bando de louco. Mas quando você se joga, você vê que é uma loucura transcendental. Prabhupada falou que a perfeição espiritual é você enlouquecer de amor espiritual. Aí não é único. Mesmo na tradição cristã, tem muitos santos que entraram no estágio assim de total êxtase, né? E não estavam mais nem aí para esse mundo. É verdade? Então isso é a perfeição da vida, dá uma pirada boa. Porque se o mundo todo está na contramão, né? Ou se você está indo na direção contrária a eles, bom sinal, né? Porque o mundo todo está perdido, vamos combinar. Cadê exemplos assim, exemplos de pessoas sem egoísmo, acolhedoras, amorosas, sem vaidade, sem orgulho? Muito difícil, né? Muito difícil. Né? E realmente quem conhece a filosofia Vaishnava e conhece os grandes devotos, a história, você fica muito impressionado. Tem tanta gente muito pura, muito transcendental, e nem precisa ir muito longe, né? Temos exemplos de Prabhupada completamente desapegado, completamente humilde, devotado, veio e fez uma revolução que ela não para. Assim, mesmo os antropólogos e o pessoal que estuda a ciência da religião, tem muitos acadêmicos impressionados, porque geralmente um líder carismático faz acontecer alguma coisa e quando ele parte já era. Tudo ruim, né? Ruim, né? Me lembrei de um amigo chamado Rui. O Rui, lembrei do Rui. Tudo decai, né? E o nosso movimento aconteceu exatamente o contrário. O Prabhupada partiu em 77 e o negócio não para. E ele dizia, os meus livros são mais importantes do que eu. Ele dizia isso. Lógico, de certa maneira a gente sabe que Prabhupada é mais importante que os livros, porque se Prabhupada não existisse, os livros não existiriam. Mas o que ele quis dizer? Eu vou embora, mas eu vou estar presente através dos livros. Então os devotos, quando o Prabhupada estava presente, todo mundo tinha 19 anos, 20 anos, 18 aninhos. O que você pode esperar de pessoas assim? Os mais velhos tinham 23 anos de idade. Não é para ver, mas assim, não dá, né? Aí quando o Prabhupada partiu, todo mundo ficou querendo estar com o Prabhupada e começaram a devorar os livros. E aí os negócios começaram a amadurecer, a gente vê hoje um movimento muito mais maduro, não é só aquela coisa que está na rua vendendo incenso, livrinho, que era muito bom,
era muito bom, eu participei ativamente disso, era o que era para ser feito naquele momento, né? Mas Prabhupada falou, vocês vão ter um desafio, que vocês vão ter que deixar de ser um movimento uma hora para se tornar uma sociedade, e a gente está vendo isso agora. A gente está incluindo, todo mundo pode chegar e pode ser devoto na sua casa sem o menor problema, pelo contrário, né? Até é recomendado mesmo. Obviamente, quem tem o desejo de viver nos templos, hoje mesmo eu falei com a Krishna Mai, né? O néctar viver num templo, mas é intenso, né? Não é todo mundo que vai, né, se realizar dentro desse tipo de vida. Eu particularmente estou há 46 anos vivendo dentro, mas dou minhas fugidinhas também, né? No bom sentido, né? No bom sentido. Mas é isso, né? E cada um tem a sua natureza, todo mundo tem que seguir a sua natureza. Isso a gente não entendia no começo. No começo, não, todo mundo tem que vir morar no templo, abandonar. Não é assim. A gente tem que ter muita responsabilidade para apresentar essa filosofia e tentar orientar uma pessoa como ela deve praticar isso. Cada caso é um caso particular, cada um é um. O que é remédio para um é veneno para outro. E a gente está entendendo. Então, Prabhupada deu uma base filosófica que quem está lendo o Bhagavad Gita, depois tem o Srimad Bhagavatam, uma coleção impressionante. Chaitanya Charitamrita, uau! O néctar da devoção, que Prabhupada trouxe, é inconcebível. Em termos de estrutura, né, de base mesmo, para fazer uma revolução que a previsão das escrituras que vai perdurar por 10 mil anos. Por 10 mil anos, né? E Radharani é a principal agente ali, porque tem um verso que diz: Kali Kali Yuga Dharma Krishna Nama Sankirtana Krishna Shakti Vina Nahitana Pravata, que fala que na era de Kali, que é a atual era, Kali Kali Yuga Dharma, que o processo espiritual chama-se Sankirtana, que é o canto do santo nome, e Krishna Shakti Nahi. Se você não tiver a misericórdia de Krishna Shakti, a potência de Krishna Radharani, você não vai conseguir nem permanecer, muito menos ajudar a espalhar esse movimento. Krishna Shakti é o nome de Radharani, que é a potência de Krishna, é a energia de Krishna. Então esse Hare, essa energia é Radharani, né? Então ela está em tudo o tempo todo, mas ela está ao mesmo tempo imanifesta, e ela coloca sempre Krishna em voga ali, né? Krishna no centro, né? Então hoje é dia de cantar, hoje é dia de orar, hoje é dia de festejar. Eu ia fazer uma leitura, mas eu acho que a introdução já está boa. Mahaprabhu, por favor, fale. Bhakti. Essa tendência de você glorificar alguém, de você servir alguém, de você apreciar, ela existe, é natural. Inclusive, materialmente falando, se a pessoa não tem bhakti por alguma coisa, pela sua família, pelos seus filhos, sabe, ela se deprime, né? A vida dela não tem sentido. Se você não tem devoção a devoção é algo que você não pode separar. Se a pessoa não tem devoção por ninguém, ela adota um cachorrinho, um gatinho. Porque senão a vida não faz sentido. Isso é natural. Se você não coloca isso para fora, se você não tem onde colocar isso, você fica deprimido, a vida não faz o menor sentido. Só que, evidentemente, não está no mesmo nível. Você adotar um gatinho, que é legal, a gente curte os gatinhos, mas você usar isso na sua relação com Krishna. E também ver o gatinho como uma alminha ali, né? Os devotos têm gatinhos e cachorros, mas a gente é uma outra relação, né? Então Bhakti é isso. Bhakti não é uma relação só com Krishna. É impossível. Você desenvolve uma relação com tudo. Assim você se torna, sabe, você vê Krishna em tudo, porque Krishna está em tudo. Tudo é uma manifestação dele. Então a devoção se torna um estilo de vida para o devoto, né? Terceiro devoto. Estilo de vida é devoção, é essa consciência espiritual, e ver que tudo é uma grande família, mesmo os não devotos, mesmo quem está executando atividades
assim terríveis, ali dentro tem uma alminha que é uma parte de Krishna e deve ser ajudada, deve ser servida, deve ser respeitada. Inclusive, Prabhupada fala na Bhagavad Gita, no capítulo 9 ou 7, que não adianta você adorar as deidades no altar e ter muita devoção do altar. Se você não vê Krishna no coração das pessoas, você está adorando inutilmente Krishna. E Jesus vai além. Ele fala que você tem que amar os inimigos, né? Ele vai além, né? Você tem que... Porque não existe inimigo. Diga, por favor. É porque o que acontece, né? A alma... A gente não percebe, às vezes você vê pessoas que vêm a primeira vez, primeiro contato, e tem uma sensibilidade espiritual, algumas pessoas têm, outras não, né? E você vê que elas começam a cantar e a dançar e a celebrar, e elas não estão entendendo o que está acontecendo, mas a alma que está ali dentro, ela está se conectando, né? A alma. Porque a alma é a única coisa espiritual que existe nesse mundo, é tudo é matéria. Agora, o nome de Krishna também é espiritual. Então, depois de vidas e vidas, solitariamente, ali, essa energia espiritual, ela se conecta com a energia espiritual e existe uma química, uma explosão de êxtase. Existe essa experiência mesmo, prazerosa, e a gente vê isso. Às vezes a gente, assim, lugares que não tem devotos, palestrando e tal, a gente começa a cantar em 10 minutos, o negócio já pinga, já pega fogo. Pega mesmo fogo. E todo mundo já sente que, opa, né? Você lembra, a gente tocava com o Tomás Lima, eu sempre falo isso, ele cantava vários mantras, era legal, mas quando ele cantava Hare Krishna, o Teatro Ipanema pirava, né? Todo mundo dançava e tal, e ele começou, na hora antes de cantar o Mahamantra, ele falou, agora a gente vai cantar o mantra da alegria. Todo mundo já sabia, Hare Krishna, porque algo acontece quando você canta Hare Krishna. E é inconcebível. Ah, mas eu não entendo, eu não tenho fé, eu não concordo. Não precisa. Prabhupada é o exemplo do fogo. Se o fogo encostar em você, ele vai te queimar. Ah, mas eu não acredito no fogo, eu não tenho fé no fogo. Não importa. Então o nome de Krishna purifica. Não importa, lógico. Se você compreende, se você tem uma relação consciente, o resultado ainda é maior. Mas qualquer um que ouve vai se purificar. Swami Chandramukha, parabéns pela aula. Krishna, Srimati Radharani, era irmã de Krishna. Era irmã de Krishna, era uma criação de Krishna. Então, pode-se dizer que Krishna se superou quando criou essa... Quando nós falamos de criação na nossa mente material, a gente dá uma estragada no que significa. Porque criação significa que houve um início, né? E não é um fato. Não é que Radharani teve um início. Radha e Krishna existem eternamente. Não dá pra gente... até certo ponto Krishna assim, de repente ele se superou criando algo, não existe. Não existe essa possibilidade, né? Mas, no sentido, eu entendo o que você quer dizer, a expansão de Radharani é, assim, não existiria Krishna sem Radharani, não teria. Prabhupada, inclusive, vai além. Ele fala no 36º verso do capítulo 3 da Bhagavad Gita, que a bem-aventurança de Krishna é sempre crescente. E por isso não existe limite para as entidades vivas. Entidades vivas é limitado porque está sempre em crescente bem-aventurança. É inconcebível entender isso. Mas para Krishna não tem, o prazer dele nunca é Deus, né? Onipotente, onisciente, tudo, né? Bem-aventurados são os que se jogam. Bem-aventurados são os que se jogam e não querem saber. Radharani, o senhor falou assim, ela é mediadora, então a minha pergunta é, qual a forma que a gente deve se relacionar com ela? Como mediadora apenas? Ou... Prabhupada não deu a entender que a gente tem que buscar uma relação com ela.
Eles vão entender que se você busca a relação com Krishna, ela vai atuar. E a relação é de respeito, é entender que ninguém chega ao sol sem passar pela energia do sol, né? E no final, para você entrar no sol, você tem que se tornar sol. O sol faz você se transformar em sol. Então Radharani, ela nos transforma para a gente se conectar com Krishna, assim, tão puro quanto Krishna, né? O devoto passa por Radharani para isso, né? Mas a relação é com Krishna, e Radharani facilita. Ela está aí para fazer essa conexão, né? Mais uma. Deixa ele ter uma pergunta lá. Sim. Bom, fala-se que Krishna e Radharani são um casal Casal. eterno. Sim. Porém, Krishna só viveu um romance na adolescência. E após isso ele saiu, foi para outro lugar e casou-se com outras Isso, aí é uma princesas. história. 16.108. Não, fora essa, tem aquela chamada Rukmini, uma delas, né? Então Uma como é das que é? 16.108. Fora essa, né? Que trabalham, né? Então quer dizer, como é que se coloca o casal Prabhupada eterno? fala que Krishna nunca saiu de Vrindavana, porque existem na relação de um casal, inclusive Prabhupada fala, eu vou chegar lá, que para um casal ter uma relação saudável, que às vezes um tem que viajar e ficar um tempo fora, porque a separação você de novo valoriza isso, senão a familiaridade gira a negligência, que é saudável para o casal isso, né? Então é dito que a separação faz parte também do processo. Entende? Que você valorize e tem o seu sentimento na separação, a pessoa ainda fica mais. É dito que os habitantes de Vrindavana, eles ficaram mais apaixonados por Krishna quando eles apareceram. Eles enlouqueceram de amor por Krishna. Ficaram ainda mais conscientes de Krishna, diríamos assim. E o Prabhupada fala que ele não saiu de Vrindavana. Krishna não sai de Vrindavana. Krishna, ele permanece escondido no coração das gopis, da mãe Yashoda, os mais íntimos, né? Porque quando Krishna foi cumprir a função dele de proteger a terra, era uma expansão de Krishna. Quem faz essa função é Vishnu. Vishnu é que falou a Bhagavad Gita. Que essa coisa de ouvir esse mundo, de tempos em tempos, restabelecer o Dharma, isso não é a função de Krishna. Krishna é Goloka Vrindavana, é a expansão de Krishna como Vishnu. Então, quando chegou o momento de Vishnu vir para proteger o Dharma, Krishna decidiu vir, coincidiu. Então, quando Krishna veio, Vishnu, tudo está dentro de Krishna. Então, é dito que ele ficou em Vrindavana e a expansão dele fez tudo isso que você falou. E ele permaneceu em Vrindavana, ele não saiu de Vrindavana. Ele continuou lá. Só um passatempo. Tanto é que quando Radharani e as gopis vão para Kurukshetra e se encontram com esse Krishna que tinha vivido em Dwaraka, se tornado rei, e elas se encontram, Radharani fala: pô, Krishna, alguma coisa está errada. Você com essa roupa de rei, né? Eu sou a mesma Radharani, mas você não está rolando um match aqui, entendeu? Tipo assim, tem que ser em Vrindavana. Tem que ser em Vrindavana. O Krishna de Vrindavana é o Krishna original, né? Esse assunto, para quem está chegando agora, é meio difícil, né? Estou tentando desfilosofar, mas é difícil, né? Desfilosofar um tema desse, né? Bom, fora isso, sem dúvida os devotos de Krishna são as melhores pessoas que eu já encontrei. Alguns, tirando que não presta, eles são bons. Isso aí. Ok, pessoal? Rafa, você viu essa, Rafa? Do Big Brother? Nós fomos com o Nando Reis. E nós chegou um momento lá que todo mundo pirou com a gente. E o Nando Reis pirou e todo mundo pirou. E a gente estava. E a gente era no final daquela música.
O rapaz botava, não me lembro, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. E aí todos os brothers, e tinha uma piscina quase, eu joguei todo mundo. E eu me lembro que depois o Boninho veio e falou, cara, foi demais, assim, que o bloco foi lá pra cima, lembra disso? Ele veio e falou, pô, a imagem foi um negócio que foi muito legal mesmo, né? Maharaj, desse disco dele, a música que esse disco está Sim, primeiro lugar. Todo mundo que gravou o Mahamantra, George Harrison, primeiro lugar. Mesmo aqui teve no Carnaval da Bahia uma Cheiro do Amor, né? Hare, 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 Hare Krishna, Krishna. Não me lembro, não é? Que fala da Cariúga. Botou o nome de Krishna História. História mesmo. O pessoal não sacou ainda. Vocês conhecem a música, né, que a gente gravou com o Nando Reis, né? Que é o mantra, né? O da Bahia é Banda Cheiro de Amor. Muito legal, né? Uma mantra está chegando com tudo, né? E a gente, pela graça de Cristo, a gente tem uma coisa assim que não tem preço, né? As pessoas podem falar, os Hare Krishna são meio maluquinhos e tudo, mas eles são bonzinhos, né? Eles são da paz, eles são gente boa, né? Assim, se você não tem essa imagem, é difícil você ter uma imagem dessa, tem que pagar milhões, contratar e é difícil, né? A gente já tem essa imagem gratuita. Não entendo nada, mas eles são do bem, né? Ó, no final do ano, faz tempo que eu não participo, não sei se vocês têm feito, a gente fazia aquele Harinama em Copacabana, onde tem os fogos, era uma loucura. A quantidade de pessoas que se juntavam e ficavam 4, 5 horas. Você lembra, né? A gente começava no Leblon e andava assim, a gente também tinha toda a energia do mundo, né? Naquela época. E as pessoas ficavam enlouquecidas com o mantra. Primeiro que eles já tinham tomado, já estavam abertas, né? Já não estavam condicionadas. E aí, no final do ano, querendo uma bênção. E aí, pô, pegaram os Hare e ficaram. Então eu acho que a gente tem que sair na rua cantando. Porque isso é isso. Essa era é isso que a gente tem que fazer. Diga para mim, Alma. Uma vez eu, o Haridas e a Rita Chats nos encontramos do grupo lá no Réveillon e resolvemos nós três só cantarmos. O Haridas, você lembra disso? Tem umas 300 pessoas atrás da gente. Era só nós três e vieram umas 300 pessoas cantando, alguns bêbados assim. Mas assim, é os mais caídos também, né? O movimento começou com... É isso, né? É isso, né? É o que eu falei, bem-aventurados são os que se jogam. Porque vida espiritual não dá para você entender só teoricamente, você tem que se jogar. Meu pai fala, né? O cara está vendendo mel, você... Mas como é que é o mel? Deixa eu lamber o vidro do mel. Tem que abrir o mel, se lambuzar, não tem jeito, né? E aí ele, né? E aí ele sente realmente, né? É uma experiência muito transcendental. E o Mahamantra se torna um companheiro. A gente leva ele para onde quer que for. Né? Você está ali e tem essa coisa. A gente tem a nossa japa, né? Querida. Nossa japinha, né? Onde você está, você tem a japa e está lá cantando, né? Feliz da vida. Eu me lembro, eu estava no Gora Purnima, em Belo Horizonte. Foi um dia que a gente cantou o dia inteiro. Kirtan 12 horas. Eu fiz iniciação lá e cantamos o dia inteiro mesmo. Aquela coisa, jejum e festa, né? Aí no outro dia acordei assim, louco para cantar. Falei, mas que loucura! Eu cantei ontem o dia inteiro e queria acordar e pegar na japa e cantar. Nossa, assim, eu tinha cantado o dia inteiro, mas você quer cantar mais. É assim, né? O Mahamantra é isso, né? É por isso que eu falei, tem que se jogar, né? No final as pessoas ficaram e jogavam água na gente. Igual isso. Ficaram em transe. O carioca tem essa bênção de gostar de Hari, dessa palavra Hari,
né? Porque lá em São Paulo, você lembra, com o Nando Reis, ele fala os cristas, o paulista fala os cristas, né? O carioca fala os raros, né? O carioca são mais ligados a Radharani, né? O paulista mais a Krishna, né? Aqui no Rio fala o Hari, né? Você abriu o Hari aqui, passou o Hari aqui. Lá em São Paulo é os Krishnas, os Krishnas cantando. Então acho que o Rio está acima, né? Ok, pessoal, vamos ter o Pushpa. Eu me lembro que uma prima minha, mais velha, né? O filho dela foi no templo, tal, não gostou. Aí ela falou para ele, disse, olha, não come nada lá não, que aquela comida faz você gostar. Comida faz você gostar de Cristo. E eu acho que faz mesmo, né? A Lalita sabe disso, né? Comida faz gostar, né, Lalita? Tudo faz gostar, né?